Show. Vamos lá. Então, na página anterior, só uma citação do Stott. Olha só. Irmãos, ó, deixa eu falar uma coisa aqui, ó. John Stott, ele é um Augusto Nicodemos em projeção mundial, tá? Leia tudo dele, é bênção pura. Mas nem tudo. Irmãos, perceba como é gostoso fazer teologia com gente madura. De repente você pode falar, eu não concordo com isso, e nem por isso ele passa a ser um herético, entendeu? Olha aqui, na página anterior, quando está escrito assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 linhas de baixo para cima. Ó, como esse é um evento especial na história da redenção, no processo em que o padrão de Atos 1:8 se concretiza no livro de Atos, não é um padrão a ser repetido por nós hoje. Por exemplo, é Stott dizendo aqui, o próprio Gruden está citando Stott, tá? Aqui ele está fazendo uma citação direta de Stott. Então, essa citação eu não concordo, porque nós lemos no início da nossa aula o texto, até que eu fiz questão de citar para vocês, de Atos, onde o dom do Espírito Santo seria derramado, Atos 2, 38 e 39, sobre todo que cresce e todo que Deus chamasse. Não era durante a igreja primitiva. O texto ali não está sendo pontual nisso. Ele está deixando aberto para todos os que crescem e todos que Deus chamasse. Deus te chamou? Deus me chamou? Então o Espírito Santo vai ser compartilhado para nós. Para a Qual página gente, aqui, tá, pastor? página 643. Essa frase está na 643, ali nas 10 últimas linhas, tá? Então não é um padrão, historicamente não é um padrão, mas espiritualmente é um padrão. Por isso que para mim, aí o pastor Augusto Nicodemos, eu não concordo com ele nisso. Ele é da categoria onde os dons cessaram, alguns dos dons. Eu sou da categoria que os dons não cessaram. É respeito. E eu quero aprender com ele. E assim a gente caminha. Estão entendendo, irmãos? E não precisa fazer briga. Só para vocês terem uma outra ideia. Aqui, ó. Deixar de atribuir aos discípulos na história e no presente a experiência com o Espírito Santo é negar outras verdades bíblicas, também realizadas pelo poder do Espírito Santo. Perceba, irmão, quem é que faz a gente nascer de novo? Espírito Santo. Quem é que nos regenera? Espírito Santo. Quem gera em nós conversão poderosa? Espírito Santo. Quem gera em nós santificação? Espírito Santo. Então isso ficou no passado? Não, isso vem para o presente. Ora, se esse fruto é para o presente, por que uma experiência de plenitude não é também no presente? Estão entendendo? Quando nós, por exemplo, tentamos fazer essa leitura mais partida ou fracionada, ou por sessão, ou sessionista, ou porque cessou, na minha opinião, tá, irmãos? Com todo amor ao que eu tenho pelos nossos irmãos tradicionais, essa é uma leitura mais humanista da fé bíblica. Percebam, eles creem na Bíblia, eles creem nas Escrituras, mas é o lado um pouco mais humano, na minha opinião. Por quê? Porque no momento em que a gente atribui novo nascimento é obra do Espírito Santo, regeneração é obra do Espírito Santo, conversão é obra do Espírito Santo, santificação é obra do Espírito Santo, mas nesse momento, por que eu falo que é mais humanista? Porque nessas doutrinas da regeneração tem o lado nosso, tem o lado que a gente se dispõe, concorda? Você não vai se santificar porque você dormiu, teve um sonho com o Espírito Santo e acordou falando em línguas e a partir daquele dia você falou, show pra lá capeta, eu não vou mais pecar. É assim? Não. Pode ser assim, mas geralmente não é assim. Geralmente esse final de semana eu vou tirar para orar, eu vou ler o livro de Romanos, eu vou tirar o domingo para jejuar e vou continuar lendo a Bíblia, no outro final de semana eu vou fazer de novo, só que agora eu vou jejuar sábado e domingo. Ou seja, o que vai acontecer conosco num período bem curto?
experiências poderosas com Deus, porque crescemos em santificação. Não precisamos de encontro, não precisamos o quê? De uma disposição nossa. Então, nas doutrinas da regeneração, geralmente, quase todas elas têm o lado humano, não tem? Você crê, você consente, você se dispõe. Já na experiência com o batismo com o Espírito Santo, é algo que vem de Deus sobre nós. É um derramar de Deus. E aí eu pergunto, vocês entendem por que eu falo que os nossos irmãos históricos, eles creem nas Escrituras, mas é como se eles falassem assim, ó, aqui é o Espírito Santo com a nossa participação, mas aqui, ó, sozinho o Espírito Santo fazendo isso, eu acho que não. E aí onde entra os irmãos pentecostais, eu diria, ou na história da igreja, esses irmãos que se entregam a Deus nessa questão da fé, como é de fato a fé. Hebreus 11:1 diz que a fé é o quê, irmãos? A fé é o quê? A fé é o firme fundamento. A gente não tem ela aqui conosco, propriamente dito, mas tem ela dentro de nós. A gente tem convicção, tem certeza. Ou seja, a fé é o quê? É caminhar sobre as águas. Ora, quem te regenerou? Não foi o Espírito Santo? O Espírito Santo pode te dar uma experiência poderosa agora. Tá aberto a essa perspectiva, é dizer o seguinte, Atos 1:8 está acontecendo aqui agora, Deus pode fazer algo novo aqui agora, de uma forma poderosa, porque o livro de Atos, repito, ele não é apenas narrativo, ele é normativo, é norma. Ó, vocês nunca mais esquecerem disso, nunca mais. O Evangelho de Lucas, ele é normativo ou ele é narrativo? Vou explicar. O que é narrativo? É só uma história. Só uma narração. Normativo é porque é um livro de normas. Os 10 mandamentos são normas? Mas nós temos só os 10 mandamentos? Não, nós temos muitos mandamentos. Que se resumem em quem? Em 2 mandamentos. Não é assim? Os 2 mandamentos são normas? São normas. O batismo e a ceia, que nós chamamos de ordenança, é norma? É norma. Todo crente tem que passar? Tem. Viver vida de comunidade na igreja é norma? É norma. É norma ou não é? Porque, não, eu vou para a igreja quando eu quero. Eu sei que hoje você vai para a igreja quando você quer por causa da pandemia. Mas você tem que cultuar a Deus de acordo com as normas da sua igreja. Por causa da pandemia. Mas tem como ser cristão sem igreja? Não tem. Saudável, me refiro. Certo? Concordem? Fazer parte de uma comunidade não é simplesmente algo que eu escolho. Eu preciso. Hebreus vai mostrar, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Não é norma? Vocês nunca mais vão esquecer disso. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. O Evangelho de Lucas, ele é norma, ele é normativo ou ele é uma narração apenas? O que vocês acham? Eu acredito que seja a narração do pastor. É? E você, pastor Johnny? Normativo. Eu acho que até entendo onde o senhor quer chegar. Na Você verdade, entende, né? Ari, Lucas, ele é norma ou ele é narração? E Felipe? Ele é um texto que narra a história de Jesus, mas ali tem doutrinas importantes para o cristianismo. Aliás, todas as escrituras elas foram inspiradas. Então, de todo o texto bíblico, nós vamos tirar doutrinas importantes para a nossa vida cristã. Mas eu não vejo, assim, com relação ao texto do que o autor de Gruden está relacionando, ele ataca a questão do termo. Eu não vejo eles negando o agir do Espírito Santo na vida do cristão atual, né? Não, ele vai ser contra o termo, o batismo do Espírito Santo, assim como Nicodemos. Mas eu também sou contra, porque esse termo é que surgiu, esse termo é que acaba dividindo os irmãos.
Essa é a Então, grande questão. Eles não estão atacando, eles não estão falando que o Espírito Santo não age mais hoje. sim, Pelo eu entendo. contrário, que nem o senhor falou, né, que o Gruden ele acaba agradando tanto um quanto o outro. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo ele coeso aqui, Não, ele é atacando essa coeso. questão para mim atacando essa questão do termo usado hoje, porque só está se discutindo no livro e outros pensadores se discutem a respeito do batismo com o Espírito Santo, porque surgiu esse problema dentro da igreja, Então, mas é que a partir do pentecostalismo. Não que o Espírito Santo não haja mais não hoje. o livro é bom, mas o que eu quero dizer, Felipe, olha só que interessante. Você vai entender onde eu quero chegar e você vai me entender. Hoje, quando nós falamos assim, eu sou evangélico, certo? Você prefere ser chamado de evangélico ou de protestante? Depende. Hoje o termo evangélico virou genérico, né? Vulgarizou, não vulgarizou? Por conta dos neopentecostais. Pois é, então agora eu te pergunto, é isso que eu quero dizer. É isso que eu quero dizer. Quando os nossos irmãos históricos também vão para o exagero do combate à palavra e simplesmente põem todo pentecostal e avivado no pacote, eu acho que também é onde entra o exagero. Claro, claro, mas não é o fato. Chamar, O autor não chega nesse ponto. então, mas quando a gente vai ver, por exemplo, essas duas páginas, ele comenta algo, por exemplo, ó, como devemos entender os casos de segunda experiência em Atos? Ele está questionando a segunda experiência em Atos, que só foi para aquela época, que não deve ser para nós hoje da mesma forma. Esse é o Mas aí é que tá, eu faço uma leitura diferente. Aqui, mesmo o texto de Atos, não é uma segunda experiência. então, O texto de Atos nos mostra ações do Espírito Santo para validar a obra de Cristo, para validar a obra do Espírito Santo em pontos específicos, entre os judeus, entre os samaritanos e entre os gentios. Ali não é uma segunda bênção, como os pentecostais usam esses textos para validar a questão da segunda bênção. então vamos juntos Esse é o agora. ponto. Então vamos agora para Atos, capítulo de número 9. Vamos lá, todo mundo, gente, Atos 9. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Percebam que o livro de Atos vai ter menções importantes que devem ser consideradas como o texto ensina. Como o texto ensina. Porque quando a gente pensa, Felipe, que Atos 2, olha só que interessante, lembrando da aula passada, quando Jesus sopra o Espírito Santo sobre eles, o Jesus não soprou o Espírito Santo? Eles não receberam ali, pela fé que eles estavam recebendo o Espírito Santo? Sim ou não? Sim. Mas ainda tinha sido derramado o Espírito Santo de forma poderosa? Não. Opa, então há uma inverdade? Não, não é. É que Deus realmente mostra a sua obra de uma forma aonde nós não colocamos numa caixa. Essa é a questão. Jesus na ressurreição sopra o Espírito sobre os apóstolos. Eu quero acreditar que eles receberam uma porção. Mas ainda a grande porção viria em Atos 2. E veio, de fato. Foi concretizado, foi com sinais. Por isso que o livro do Rego do Nascimento, José Rego do Nascimento, é muito fantástico. Sinai é histórico, mas ele tem um significado espiritual para todos. O Calvário é histórico, tem um significado para todos. O Pentecoste é histórico, mas também tem um significado para todos. Olha aqui Atos 9, versículo de número 7. Aqui, não vamos ler o versículo 8. Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. E aqui Paulo, o que acontece com Paulo? Vamos falar aqui. Paulo teve essa experiência. Paulo aqui estava convertido ou não? Nessa experiência de Atos 8, versículo de número, a partir do versículo 5. Tenho dúvida.
Ele vê o Cristo ressurreto. Cai do cavalo. A gente não sabe se tinha cavalo, né? Deduz que sim, né? Mas o texto não fala de cavalo. E aí Deus vem para Ananias, não vem? Vem para Ananias ou não vem? Então vamos continuar lendo o texto. Versículo de número 7. E os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguiu ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Paulo aqui possivelmente começou um jejum mais do que depressa. Quem sabe de arrependimento de pecados. O texto não diz. Mas por 3 dias ele não come nada, nem bebe nada. Porque aquilo foi algo forte na vida dele. Vamos aqui gastar 1 minuto. Paulo aqui tinha se convertido ou não? O que vocês acham? Podem falar. Para mim é difícil saber. Acho que atônito ele ficou. Agora, o texto ele não é tão claro com relação a não. Aparentemente parece que sim. Pastor Johnny? Eu tenho dúvida também. Eu acho que a conversão, ou pelo menos a conversão genuína, se deu, acho que talvez no período que ele estava em jejum ali. Sei lá. Olha, na minha opinião, Ari, quer falar, Ari? Não quer falar, né, Ari? Você não quer falar. Na minha opinião, Atos 9... Oi? Olha, se essa revelação não gerou a conversão nele, eu não sei o que precisaria para gerar. Na minha opinião, sim, ele se converte aqui. É impactado, é confrontado, tanto é que ele vai para o jejum, possivelmente de quebrantamento, possivelmente de o que eu estou fazendo. Ele viu o Cristo ressurreto, aquilo pelo qual ele perseguia, que os outros diziam que Jesus tinha ressuscitado, que ele silenciava, que ele falava que era mentira. Ele teve uma das maiores experiências, tanto é que, historicamente, quando os cientistas vão avaliar Paulo, falam que ele tinha esquizofrenia, falam que ele tinha epilepsia, que isso daqui não foi algo real, foi algo que ele viveu sozinho. A gente sabe que é fé. Eu creio que ele teve essa experiência. O livro de Gálatas vai mostrar que Jesus ressurreto ia ensinar ele no deserto da Arábia. Mais para frente. Agora, olha só. Oi, fala ali. É que eu deixo desligado. Aí quando eu vou ligar, eu tô com dificuldade aqui de... Eu aperto, mas não obedece. Esse tá rebelde, esse... Por isso que tá demorando. Aí você pergunta, aí quando eu vou abrir, já passou. Mas não tem problema. Para você aqui é conversão ou ainda ele não tinha se convertido? Para mim tinha se convertido já. Pelo amor de Deus, para mim ele já tinha se convertido totalmente. Tanto é que é conversão, irmãos. Deixa eu dar mais uma explicação aqui para vocês. É conversão porque tem vocação aqui. Pode ver que o Senhor, quando fala para ele, o Senhor já fala para ele e já o comissiona. Nas outras citações dele próprio, quando ele cita essa experiência lá no livro de Atos, você vai ver que Jesus se revela e já comissiona. Jesus não comissiona um pecador sem conversão. Pedro, siga-me, porque eu vou fazer de você pescadores de homens. Então, percebam, Isaías já era um profeta, viu a glória, recebe o quê? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Moisés na sarça, tire a sandália dos pés, liberte o meu povo. Está entendendo, irmãos? Não tem comissão para quem não é convertido. A comissão, ela nasce na conversão. E outra coisa aqui também que vocês nunca mais vão esquecer. Por isso que para mim é conversão aqui. Alguém pode dizer Senhor se não for pelo Espírito? E aqui ele diz, quem és tu, Senhor? Aqui não é uma indagação de susto e espanto. Aqui já é uma declaração da soberania e da majestade. Aqui já é
quem és tu, Kyrios, ou Javé? Porque ele estava seguindo Javé e Jeová, ou Jeová. Ele estava cumprindo a ordem de Jeová, o eu sou o que sou. E de repente aparece para ele o eu sou o que sou. Então, quem és tu, Senhor? Aqui o Senhor é Jeová, entendeu, irmãos? Bom, mas vamos lá, vamos continuar. Versículo 10. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor, o mesmo, o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor me disse, vá à casa de Judas, a rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Estava orando para quem? E aqui já é conversão, está em jejum, entendeu? Está orando. O Senhor está dizendo, ele não está falando que a oração dele é errada. Estava orando para o próprio Senhor que tinha aparecido para ele. O eu sou o que sou. Continuando. Ele está orando. 12. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Olha, ele está orando e já tem até visão, revelação. Eita, homem cheio de Deus. Se converte, vai para o jejum, vai para a oração, já tem até visão. Pode ver que ele tem a visão, está cego e está tendo visão espiritual. Para ele vem um homem chamado Ananias, e Deus já está falando com Ananias. Olha que fantástico. Olha como esse texto é rico aqui, irmãos, de espiritualidade. Percebam, ele está orando, passou pela conversão, na minha perspectiva, teve visão. Ele já tem o Espírito Santo aqui ou não? Claro que tem. Tem dúvida disso? Não tenho dúvida. Mas olha só, vamos ver o que o texto diz. É isso que eu estou dizendo. O texto tem que falar, gente. Deixa o texto falar, deixa o texto falar. Olha lá. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. 13. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vai, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, aqui, Kyrios, Yahvé, Jeová, recebe o nome. Jeová, Jesus. Porque todo o Novo Testamento, quando traz o nome de Jesus, vocês vão aprender mais, é tratando no mesmo pé de igualdade do que Jeová, ou Yahvé, ou o eu sou o que sou. O Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, ele passou a ver novamente, levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Vem cá. Que hora que ele se torna cheio do Espírito Santo? Na hora que caem as escamas. Mas ele já não tinha Espírito Santo? Tinha, aí onde entra as discussões bobas e tolas. Mas também a anulação dos nossos irmãos pentecostais não é boa. Essa é a questão. O batismo com o Espírito Santo ou uma segunda bênção, nós não podemos dizer. Se há grupos que criam seus rachas e as separações, aí é tolice, é bobeira deles, porque não conheceram Bíblia direito. Desprezaram esse conteúdo riquíssimo dos nossos irmãos históricos. Mas os nossos irmãos históricos também, quando falam, olha, a segunda bênção, eu não gosto do termo segunda bênção, mas ser cheio do Espírito Santo eu amo, porque é o texto. Aqui Ananias diz, olha, Deus me enviou, vamos ler de novo, olha o texto, vamos ler de novo, eu quero que vocês leiam nas versões de vocês. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, lhe apareceu no caminho,
por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver, ou seja, ele não estava vendo, e seja cheio do Espírito Santo. Eu vim aqui para selar a tua conversão, selar o propósito. Pode ver que quando ele faz essa oração, algo também físico acontece. O que foi? Os olhos que estavam cegos, que tinham uma escama, foram curados. Foi um milagre de curar os olhos. E por que não foi o milagre de ter sido cheio do Espírito Santo? Percebam, um momento depois do outro. Qual o problema? Nenhum problema. É isso que eu quero dizer. Vocês entenderam? Entendeu, Felipe? Pastor, você está tão tranquilo para mim, porque em nenhum momento o autor do livro, e nem Nicodemos, nem Stott, negam essa questão de ser cheio, porque está relacionado à plenitude do Espírito. Claro, agora o senhor explicando a relação à conversão de Paulo, maravilha. Isso tira aquela dúvida, não, se foi ou não, óbvio, ele viu Jesus, ele se converteu, maravilha, mas depois foi cheio. Não vejo o Gruden, Então, mas, nem o Stott, né? Pera só um minutinho, pastor. E nem aqui negando essa questão da plenitude do Espírito de ser cheio. Volto de novo, o ataque é aquilo que os pentecostais trouxeram como segunda bênção e usam os textos que eles falaram de Atos de forma errada. Mas em nenhum momento eu vejo no texto deles eles negando essa questão de ser cheio do Espírito Santo, ou uma visitação especial do Espírito Santo no decorrer da nossa vida cristã. Isso é fato e as escrituras nos confirmam isso é ponto passivo. Então, mas o problema, Felipe, que por isso que eu estou dizendo, estou sendo enfático. Vamos ler novamente na página 643, o segundo parágrafo. Olha só. Estes não são também exemplos realmente convincentes para provar a doutrina pentecostal do batismo do Espírito Santo. Eles estão trabalhando numa negação. Isso que é o ponto que eu estou falando aqui. Mas isso que eles negam é essa questão da segunda bênção, e eu concordo com ele. Então, mas quando a gente... É isso que eu estou... Então, aí eu discordo. Essa é a questão. Por que eu discordo? Porque quando a gente vê, por exemplo, aqui em Atos, Paulo, que ele passa por uma experiência do Cristo ressurreto, e depois ele passa por uma experiência onde ele recebe a oração de um cristão qualquer. E ali o texto mostra que ele se torna cheio do Espírito Santo. Não é porque o Espírito Santo não estava, claro que estava, mas ali é como se fosse uma segunda experiência. Quando Jesus sopra o Espírito sobre os apóstolos e ele já tem o Espírito dentro deles, e no Pentecoste é uma segunda experiência. Então é isso que eu quero dizer, que o autor aqui, eles têm uma linha mais tradicional. E eu continuando a leitura aqui, Estes não são também exemplos realmente convincentes para provar a doutrina pentecostal do batismo com o Espírito Santo. Primeiro, normalmente a expressão batismo no Espírito Santo não é usada para se referir a qualquer desses eventos. E aí ele vai citar, e lá no finalzinho, como eu disse, na 10ª linha de baixo para cima, como esse é um evento especial na história da redenção. Que evento? Aqueles 4 eventos. No processo em que o padrão de Atos 1:8 se concretiza no livro de Atos, não é um padrão para ser repetido por nós hoje. Ou seja, eles estão pontuando aqui que aquele padrão de Atos não deve ser copiado, e é isso que eu sou contra. Eu quero dizer, o mais importante é a compreensão da plenitude, mas aí ignorar o processo, eu não concordo. Essa é a minha perspectiva, é a minha posição. Por isso que eu fiz questão de ler aqui Atos, e quando a gente vai estudar com mais detalhes, por exemplo, os nossos irmãos históricos, eles vão trabalhar que Atos ele é narrativo. Ele aconteceu na história, ele serve para validar a história, mas não precisa ser copiado hoje. E é isso que eu discordo. Por exemplo, Atos é tão doutrinário que nós não fazemos missões sem estudar Atos. Toda a história de evangelizações e missões só fazemos porque acreditamos que esse livro é uma doutrina para missões. E é por causa de Atos que a gente
copia e tenta seguir os mesmos passos. Perceba, se fosse só um livro normativo, até para fazer missões a gente falaria, não serve. Pelo amor de Deus, é isso que eu quero dizer. Voltando, agora, para a gente concluir, depois a gente comenta mais e debate mais. Os demais alunos entenderam meu ponto de vista? Eu sei que o Felipe também entendeu, pode até ter uma outra opinião, não tem problema. São opiniões, mas aqui fica a minha como pastor, teólogo, o líder desse seminário, mas vocês não são obrigados a pensarem como eu, jamais. Até porque, como eu disse, citando no início das nossas aulas, quando o pastor Enéas, naquele livro, Batismo com o Espírito Santo, e aqui o Rego do Nascimento, eles usam muito a expressão segunda bênção. Eu não gosto de usar segunda bênção. Eu não gosto. Mas vocês vão se lembrar nas minhas aulas. Eles passaram por essa experiência. Eles tiveram uma experiência poderosa e para eles isso foi algo que mudou a vida deles. Então, quando a gente coloca como doutrina a palavra segunda bênção, eu não gosto. O que eu gosto é sejam cheios do Espírito Santo, tenham uma experiência com o Espírito Santo, sejam plenos do Espírito Santo. Aonde isso vai acontecer na sua vida, para mim não importa. O importante é que a pessoa se torne. Mas eu não posso também dizer que não acontece. Porque no momento em que eu digo que não acontece, eu estou não só desconsiderando a experiência dos irmãos, perceba, a experiência dos irmãos pode ser boa, mas pode ser errada também. O que importa para mim é o que o texto sagrado diz. E o que o texto sagrado diz? Que Paulo, por exemplo, passou por essa experiência. Que esses 4 que viveram essa experiência passaram por ela. Então, para mim, isso não é apenas narração. Para mim, isso também é norma. Para mim, isso também é norma. Por que eu encaro assim? Porque é a forma que eu creio. Como eu disse, eu acredito nisso. Para mim, a cada momento da minha vida, eu fico aberto a uma nova experiência com esse líder, que é o maior líder de todos. Eu não sei o que, de repente, Deus pode fazer. Avaliando a história da igreja, eu vou contar só uma história para vocês. Quando você pega os puritanos, por exemplo, irmão Stott, que é um grande puritano, ele, juntamente com Spurgeon, juntamente com Jonathan Edwards, você vai ver quando eles citam, por exemplo, o próprio Abraham Kuyper, também, que é um outro puritano, um grande escritor, eles vão comentar de histórias de irmãos que tiveram uma experiência com o Espírito Santo, foram tão poderosos e durante alguns anos foram bocas de Deus nas suas nações e de repente pararam com aquele mover tão poderoso. Então, os nossos irmãos do passado, como por exemplo Wesley, podem ver que Wesley, antes da sua grande experiência com Deus, ele era um homem. Depois da experiência com Deus, se tornou outro homem. Então, é isso que eu quero dizer. O problema está na crítica aos termos. Esse fracionamento. Mas negar é o que eu falei do nome evangélico há pouco. O nome evangélico há pouco, por causa dos neopentecostais, virou em desuso, mas é um nome lindíssimo. É como, por exemplo, pastor. Pastor virou uma coisa horrorosa. Por quê? Por causa de tantos homens que não se fazem valer. Mas é um dom lindíssimo. Não é o fato de alguns grupos usarem de forma distorcida, ou talvez de forma errada, que deixa de ter o significado. Porque quando esses irmãos defendem, eles defendem na perspectiva de que acontece também. É isso que eu quero dizer. E é o que eu acredito. Agora, para a gente pontuar, para a gente prosseguir, que a gente tem bastante coisa, eu queria que vocês lessem na versão de vocês, o Atos 9, 17, o finalzinho, como está. Enquanto... na NVI, pastor? Eu li na NVI. É a mesma que a minha. Outras versões, irmãos? A minha também está NVI, então. É? Eu vou ler então aqui na minha, que a minha é corrigida. Corrigida? Então eu vou abrir aqui nos melhores manuscritos. Pode ler. 9:17? É o finalzinho do 9:17. Tá. Saulo, irmão,
O Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para recuperares a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E fiques cheios do Espírito Santo. Sim. Dá a ideia de que ele ainda não estava pleno do Espírito Santo. A versão Almeida Corrigida e Fiel diz assim: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Percebam, Paulo já tinha tido visões, Paulo já tinha orado, Paulo estava em jejum, mas ainda não estava cheio. E aqui, ao receber essa oração, agora vem cá, foi Ananias que batizou Paulo no Espírito Santo? Não, foi o Cristo, usando a instrumentalidade de Ananias. Não foi ele que disse? Vai lá e ore por ele, impõe as mãos, vá até a casa desse homem, porque ele está tendo uma visão, e um homem chamado Ananias vai chegar lá e colocará as mãos para que voltes a ver. Ele só comenta, o próprio Ananias cita só um pedaço, mas quando ele fala tudo o que realmente Deus tinha mandado para ele, ele diz, voltes a ver e sejas cheio. E aí, há o sinal. Qual é o sinal? A queda da cegueira e a plenitude. E ele se torna cheio. E se já era um homem crente que vê Jesus, imagina depois. Então, voltando, irmãos, última coisa para a gente prosseguir agora, rapidinho. A gente vai ter que correr muito, irmãos, senão a gente vai ter que fazer outra aula. Ó, página 644, parte D. O penúltimo parágrafo, olha, mais uma vez, ele está sendo enfático, por isso que eu disse que ele tenta agradar ambos os irmãos. Nota, parece, portanto, que não há textos no Novo Testamento que nos incentivem a buscar uma segunda experiência de batismo no Espírito Santo, que venha depois da conversão. Então, percebam. Olha, mas ele põe em aspas aí, né, pastor? Então, mas é isso que eu digo, que é uma linha, ele está tentando, querendo ou não, puxar mais para o lado tradicional, nenhum problema. O que eu quero refutar é que, para mim, aqui, Atos é um texto, e o outro texto é Efésios, enchei-vos do Espírito Santo. Para mim, ali, eu não preciso, irmãos, para eu fundamentar uma doutrina, guarda isso no coração de vocês, eu não preciso de 3 textos, 2 textos, basta um texto. Com um texto, claro, já se fundamenta uma doutrina. Agora, eu não vejo o Gruden negando isso, pastor. Não, então, mas é... Ele não nega isso, ele não está negando esses textos que o senhor citou. Mas ele quer, nas citações dele, Felipe... Na própria parte D aqui, ele vai dar uma explicação a respeito Sim, disso. então, por isso que eu digo que ele acaba agradando ambos. Não, entendeu? ele está fazendo uma leitura honesta do texto como um todo, de Atos. Aí, isso que eu estou dizendo, ele é um irmão esclarecido. Por outro lado, quando ele também está dizendo, por exemplo, que é isso que eu quero, por isso que eu estou sendo enfático nas minhas colocações. Para mim, eu não tenho problema nenhum de ver que os nossos irmãos pentecostais são uma bênção. Se eles defendem como segunda bênção, batismo com o Espírito Santo, nenhum problema. Desde que eles não neguem a plenitude. Mas muitos vão questionar que o Novo Testamento não dá base, e é isso que é a minha crítica, não dá base para uma segunda experiência. E eu falo, não, dá base sim. O livro de Atos vai dar base. E é o livro de Atos mesmo que dá base. As palavras de João Batista dão base sim. Os nossos irmãos históricos, quando eles fazem essa menção, eles falam, mas João Batista apenas disse. Mas a questão não é essa. A questão é que tem textos bíblicos que dá base, que o possuidor do Espírito Santo derramaria e compartilharia quando ele quer. E é esse o ponto, entendeu? Então, continuando. Voltando aqui ao livro de Lucas e de Atos, isso é muito importante. Aonde eu quero chegar? O livro de Lucas é um evangelho. Nos evangelhos é a biografia de Cristo. E todo evangelho, ele é um livro doutrinário, tá bom? Ele narra fatos, conta história,
mas é livro doutrinário. Quando nós lemos Lucas capítulo 1, versículo 1, nós vemos que Lucas escreve para Teófilo. E quando nós lemos Atos dos Apóstolos, nós lemos que Atos também é um livro em pé de igualdade de Lucas, porque também é um livro escrito para Teófilo. Em outras palavras, quando chegou o livro para Teófilo, não chegou, por exemplo, um livro, estou aqui, Teófilo, um livro, e passaram-se 10 anos, chegou outro livro. Possivelmente chegou um livro só. A história e a biografia de Jesus e a história e a biografia da Igreja Apostólica sob a condução do Espírito Santo. Percebam? Quando Lucas escreve, ele não fala assim, olha, presta bastante atenção. Eu estou escrevendo aqui, Lucas é doutrinário, guardem essas doutrinas. Atos é histórico, é só um livro histórico. Não é para ter doutrina, entendeu? Não existe isso. O Espírito Santo não deixou isso. Podem ver que capítulo 1 de Lucas e Atos capítulo 1 é a mesma citação. Vamos lá, gente. É bom confirmar isso. Não tem diferença, não tem. Lucas, ele é médico, ele faz um apanhado praticamente histórico. Então seria narrativo? É normativo. Normativo. É norma, é doutrina, é norma. Olha lá. Prestem atenção, Lucas é médico, todo médico é detalhoso, é calculista, é minucioso. O médico não consegue ser médico se ele não for assim. Um pedreiro consegue, um engenheiro precisa de ser minucioso, mas a função na medicina, ela é... Aqui, ó, Lucas capítulo 1, versículo 1. Vamos lá. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. E aí vem todo o Evangelho de Lucas, maravilha, e termina o Evangelho de Lucas dizendo, Jesus se ascende aos céus. Vamos lá, Lucas, último capítulo, versículo 50. Tendo-se levado até as proximidades de Betânia, aqui Lucas, olha como ele é detalhista, irmãos. Lá em Atos 1, ele não fala que foi Betânia, mas Lucas, capítulo de número 24, versículo 50, fala, nas proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. E aqui, irmãos, na nossa Bíblia tem o Evangelho de João, mas no texto, possivelmente enviado para Teófilo, não tinha essa diferença. Na próxima página, já estava aqui, Atos 1. Em meu livro anterior, Teófilo. Qual livro? Lucas. Escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apareceu-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhe por um período de 40 dias. Notem, irmãos, aqui como Lucas é detalhoso. Ele fala lá que foi em Betânia. Agora, olha, no meu primeiro livro, Teófilo, continua escrevendo e fala dos dias que Jesus apareceu. Falando acerca do reino de Deus. Versículo 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saia de Jerusalém, mas espere a promessa do meu Pai, da qual falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? Versículo 7. Ele respondeu: não lhes compete saber os tempos, as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade,
mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, uma nuvem os encobriu a vista deles, e eles ficaram com os olhos fitos no céu, quando ele subiu. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Outros detalhes que ele não mencionou em Lucas. E aqui eles vão para o templo, e aqui eles vão orar, vão buscar Deus. Perceba, não tem em nenhum momento diferenciação de um para o outro. Um está falando a biografia do mestre e as normas do mestre. E agora começa falando, o mestre foi elevado aos céus. E começa a hora em que ele vai mencionar o que é a obra do Espírito Santo. E Lucas aqui tira os olhos de Jesus e põe os olhos no Espírito Santo. E agora começa a história da igreja sob a orientação do Espírito Santo. E é isso que eu quero dizer. Por isso que, na minha opinião, as duas verdades se encontram, se casam, se harmonizam, e quando a gente enxerga, a gente ganha com isso. Tá bom, meus irmãos? Agora aqui o ponto da 644. Tudo bem até aí? Tudo bem? É norma em Lucas, é norma em Atos. O escritor sagrado não fez separação. Quem faz separação somos nós. Por essa razão, para mim, eu acredito que é possível sim Deus fazer coisas extraordinárias em cada período e de forma surpreendente. Vamos lá? Parte D agora. Que termos devemos usar para nos referir à capacitação pelo Espírito Santo que acontece depois da conversão? Como eu já tinha dito anteriormente, realmente essa fração ela acaba trazendo mais problema na boca de pessoas que não conhecem Bíblia. E aqui o autor faz, não só na figura 3.9, mas ele faz na figura 39.3 uma outra diferenciação. Cristãos cheios do Espírito Santo, cristãos comuns e não cristãos, né? Dá uma ideia também. E aqui também dos santos e dos sacerdotes, que dentre os cristãos cheios do Espírito Santo ainda tem aqueles na ideia católica, né? Que são os santos, que são mais elevados, e os sacerdotes. Pode ver aqui no último bloco. Vamos ter que ler, vamos ter que pular muito rápido, porque não vai dar tempo a gente ler tudo não, tá bom? Vamos aqui para a página... Vamos agora para a página... Alguém tem alguma dúvida da página 644, 645 e a 646? Tranquilo? Irmãos? E aí, aqui ele vai fazer vários comentários. Por exemplo, irmãos, na página 646, logo no primeiro parágrafo, tem o primeiro e tem o segundo parágrafo. Nas primeiras 4 linhas, ele cita algo que eu concordo. Ao mesmo tempo, nas linhas 4 em diante, eu acho que ele exagera na forma em que ele trabalha aqui nessa compreensão. Entendeu? Pastor, Eu não gosto. Oi, falaria. eu não tô te vendo. Não está me vendo, Ari? Eu não tô te vendo. Então é porque eu me fui deslocado para algum lugar. Some mesmo. Hã? Às vezes some mesmo a imagem. Mas faz um tempo. Mas está ouvindo a voz, né, Ari? Sim. Então, tem hora que muda, viu? Tá. Aqui nesse segundo parágrafo, irmãos, eu particularmente eu não gostei muito da elaboração dele. A maneira em que ele tenta defender um dos lados. Eu não gostei muito. Agora, na parte 2, porque não vai dar tempo de a gente ler. Há muitos graus de capacitação, comunhão com Deus e maturidade cristã pessoal. Aqui é o ponto alto do livro, irmãos. Esse é o ponto alto que aqui eu particularmente enxergo que ele foi muito feliz e aqui ele defende. Pode ver que ele aqui na minha opinião, ele é feliz, principalmente quando ele descreve a figura. Vamos lá, para a página 647.
um quadro melhor. Se há um quadro melhor, é porque tem um pior. Os cristãos experimentam vários graus de crescimento, mas não devem ser divididos em duas categorias distintas. Aí, nesse ponto, quando ele fala das duas categorias distintas, eu concordo com ele. Eu acho que não é. Quem faz isso está indo para um caminho errado. Não deve ser feito assim. Mas nem todo cristão pentecostal e avivado faz isso. É isso que eu quero que fique gravado. Pastor Enéas, por exemplo, eu fui aluno dele, eu convivi com ele. Ele falava da experiência dele e ele dizia: eu acredito no batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção. Eu fui fruto disso, mas eu sou um batista. Me dizem que eu sou um pentecostal. Aí ele dava risada. Os irmãos, quando falaram que eu fui batizado com o Espírito Santo, falaram que eu virei um pentecostal. Só que os anos se passaram e eu continuo um batista. E depois, para os irmãos terem uma ideia, uma das coisas mais lindas que eu vi, inclusive ainda como aluno, ou melhor, já não era mais aluno, eu era já um pastor recém-ordenado. A Convenção Batista Brasileira fez uma reunião na sua diretoria e pediu perdão ao pastor Enéas Tonini por ter excluído ele, o Rego do Nascimento, e muitos outros pastores, porque defenderam o batismo com o Espírito Santo. Percebam, irmãos, os exageros. Pastor Enéas Tonini foi excluído da Convenção Batista Brasileira por ter dito que passou a acreditar numa segunda experiência. Ele não teve direito de resposta. Isso foi no campo do Botafogo, no Caio Martins, lá em Niterói, num congresso, e ele foi excluído e excomungado dos batistas brasileiros. Graças a Deus, depois de 30 anos, sei lá quanto tempo, ou não lembro os anos, a própria Convenção Batista Brasileira fez uma reunião pedindo perdão, porque deveriam pelo menos ter respeitado a liberdade dele. Qual que é um princípio batista, amados? Um dos princípios mais lindos batistas, além, é a liberdade de expressão. A pessoa não precisa concordar. Ela pode discordar, mas quem tem a opinião tem que ser respeitado. Então, por exemplo, os exageros que prejudicam, entendeu? Eu acredito, olha só, eu fiz alguns desenhos aqui, eu quero que vocês, a gente vai gastar um tempinho neles. Que nem aqui, no gráfico 1, olha que lindo, cristãos e não cristãos. Cristão em crescimento, natural. Gráfico número 2, cristão e não cristãos. Cristão em crescimento, anos de vida. Para a maioria dos cristãos, o crescimento é gradual e progressivo e se estende por toda a vida. Esse gráfico número 2 é fantástico. Vocês gostaram dele? Alguma dúvida sobre ele? O senhor está apresentando na tela, pastor? Não, agora eu vou apresentar agora, Ari. Agora eu vou fazer uma apresentação na tela de algo. Nada ainda. Nada ainda, mas já vocês vão ver. Foto aqui. Hã? Para mim só aparece a sua foto aqui. Só foto, né, Ari? Não tem problema, não. Você vai ficar sem esse pastor. Tenta mudar o modo de exibição, Ari. Você vai ficar... Ari, você vai ficar sem esse pastor bonito aqui. O que eu tenho que fazer? Modo de exibição, Ari, põe aí no modo de exibição aquele que eu tinha colocado, ó. Você está no celular, né, Ari? Grade aberta. Põe no grade aberta. Vê se muda para você. Modo de exibição em grade. Aparece todo mundo, só que você aparece numa fotinha redonda. Então não tem problema, Ari. Fica tranquilo. Tá bom. Eita, como que eu vou fazer para virar essa foto agora? Peraí. Pastor. Oi, filho. Não sei se tem alguma coisa a ver com aquela... Você falou de Atos, né? Que era normativo. Aí tem uma passagem aqui em Lucas, também fala assim, né? Lucas 11:13. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir. Isso. Seria normativo também, né? Não, eu ia até citar esse texto. Repete para mim o endereço dele.
É o Lucas 11, 13. Lucas 11, 13. Quando os outros dois evangelistas citam ele, falando sobre essa mesma passagem, ele não coloca o Espírito Santo. Aqui Jesus coloca o Espírito Santo. Jesus disse que se nós pedíssemos, o Pai daria o Espírito Santo. Entendeu? Então, é normativo. Não, toda a Bíblia, irmãos, claro, tem as suas exceções. Quando a gente pega, por exemplo, algumas alegorias, a gente tem que fazer uma interpretação correta. Lá em hermenêutica vocês vão aprender isso, entendeu? Mas a grande parte das escrituras são normas, não são narrações, não são alegorias, entenderam? Tá bom? Gente, ó, eu vou compartilhar aqui. Compartilhei no WhatsApp de vocês, mas eu vou publicar aqui na tela. Se você tiver com o celular, tenta colocar aí o celular, porque tá de ponta cabeça aqui, vai ficar de ponta cabeça, hein? Vou sair e entrar de novo. Vamos ver aqui, ó. Vocês viram aí na tela de vocês? Estão vendo ou não? Estão vendo o desenho? Não carregou, não aparece para mim, não. Então vamos lá de novo. Não, os dois, o outro modelo. Nossa, Bom, vamos lá. Eu vou pôr aqui de novo. Ó, estão vendo agora? Sim. É o mesmo grafo do Gruden, tá vendo? Sim, tô vendo. Virar aqui, irmãos. Oh, meu Deus do céu. Esse pastor com a tecnologia, só por Deus mesmo, hein? Não estou conseguindo virar. Eu queria Foi o senhor virar. que fez esse desenho? Não, eu baixar aqui. Eu vou ver aqui. Na realidade, eu não fiz o desenho propriamente dito. É o do Gruden, tá aí no Gruden. Pode ver. Ah, você só pintou, mais ou menos. Eu assim. só pintei, não fiz. Eu só Ctrl+C, Ctrl+V. Ah, entendi. Entendeu? Baixar tudo. Onde eu baixei? Peraí. Ah, aqui. Isso, acho que já... Ô, irmão, deixa eu só parar a gravação aqui por 1 minuto e já abrir de novo, tá?